E essa empolgação com o BRICS, cara, ele vai além do que um bloco econômico, uma moeda ali entre os BRICS, com essa chegada de vários países? Essa pergunta é legal, porque tem gente achando que os BRICS é um bloco anti-OTAN. Eu não sei de onde o pessoal tira essas coisas, porque quando você lê o que está escrito, a OTAN é um bloco militar. Não tem absolutamente nada nos BRICS que fala em aspecto militar. Os BRICS são muito por cima, a gente poderia falar que é um bloco econômico. Muito por cima, mas nem poderíamos chegar nessa direção direto. Por quê? Porque as conceitos econômicas entre eles variam bastante. Ah, mas tem o Banco BRICS. Não é ainda o suficiente. O que isso pode vir a significar no futuro? Um fórum de discussão entre esses países no sentido de acelerar o comércio por entre eles. Mas assim, vai depender muito. Qual que é o grande problema? Entrou muito país perrapado nos BRICS, vai quebrar os BRICS. Não tem como você manter os BRICS. Por quê? Egito tira da equação. O Egito não vai conseguir chegar, não vai durar muito tempo sem uma grande, colossal insurgência, alguma colapso governamental, insurgência, eu não sei o que, mas alguma coisa grande vai acontecer com o Egito. O Egito não consegue sustentar a população deles. É absurdo, tá? Num processo de desglobalização, o Egito não é um país funcional com mais de 100 milhões de pessoas. Não tem como você abastecer essa população apenas com a produção interna ou dos BRICS. Você precisa de produção industrial de outros países, você precisa de medicamento de outros países, você precisa de produção alimentar de outros países, você precisa de fertilizantes de outros países, você precisa de tudo de outros países. Então o Egito só consegue ter esse tamanho que ele teve hoje em virtude desse processo de globalização que nós tivemos nos últimos 70, 80 anos. Acabou isso, o Egito não sustenta. O Egito vai ter problemas seríssimos. Etiópia, mesma coisa. Emirados, toda a Península Arábica ali, se você olha, tá? Nem todos são dos BRICS, mas toda a Península Arábica que tá, não sustenta num período de desglobalização. Nós vamos ver aquilo que a gente viu na Primavera Árabe em 2011, das insurgências populares, isso vai acontecer de novo nos próximos anos, eu não direi nem décadas, mas nos próximos anos a gente vai ver isso. Coloca nessa equação. O Egito vai entrar nisso, Arábia Saudita, provavelmente Omã, Catar, o Irã vai passar por um processo muito complicado, tá? Então o Irã é um pouco mais estável, não é tão estável como o Egito, mas o Irã vai passar por problemas graves, porque eles já estão entrando na fase de crise demográfica, e não dá para esses países conseguirem manter essa estrutura de poder no momento que eles têm uma crise demográfica, tá? O pessoal fala muito que o Irã está conseguindo desafiar o Ocidente, mesmo com sanções, e é parcialmente verdade, não é totalmente. E por que é parcialmente? Porque essa tecnologia deles é praticamente única e exclusivamente para o setor militar. Não é nada que gera um aumento de poder de renda, melhoria de vida, mais riqueza para o próprio Irã. É para o setor militar. Então, assim, num processo de desglobalização somado com crise demográfica, o Irã vai ter problemas gigantescos também, tá? Que mais que a gente pode falar dos BRICS aí que entrou agora? A Argentina já caiu fora também. Então, assim, os BRICS não sustentam, tá? Eventualmente. E qual o interesse de colocar todos esses países? Como é que você interpretou isso? Cara, a China, para ela, quanto mais colocar a gente num bloco, melhor para ela. Melhor para ela, porque ela tá tentando, digamos, substituir a OMS. OMS, ó. Perdão, pelo amor de Deus. OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, do Comércio. Eles criaram um bloco alternativo à OMC que vai jogar as regras do jogo estabelecidas por Pequim. Para eles é maravilhoso. O problema é que muitos desses países, conforme forem entrando nesse processo de instabilidade, porque nem a China mesmo a gente tem garantia de que vai ter essa estabilidade toda. Porque eles já não são mais primeira população mundial, já a segunda, a Índia passou. Sim. Né? E é uma população que envelhece muito rápido. A China, nesse momento, está passando pelo seu maior período de desemprego em não sei quantas décadas, acho que 4 décadas, 3, não lembro. Então são processos que vão... A gente não sabe o que vai acontecer da China para ela poder também assumir esse papel de líder. Não estou falando que ela vai colapsar, mas se ela vai conseguir manter esse papel de liderança também é questionável.
E aí é aquilo que eu te falei de novo, o pessoal tá achando que vai ter algum país que vai sair muito bem nesse período de desordem mundial. E não tem. A gente tá vendo que a crise tá feia nos Estados Unidos também, né? Toda aquela situação. Tudo isso vai trazer mudanças. A questão é, nenhum país nesse processo vai sair o grande campeão liderando ileso essas circunstâncias. Todos esses países vão passar por algum processo de mudança. Que tipo de mudança? Se vai ser pacífica ou através de uma guerra civil, violência, insurgência, se vai quebrar até separatismo? A gente não sabe. Mas que vem vindo esse processo, tudo indica que sim. E o Brasil nessa aí? Eu ia te perguntar do Brasil quando a gente estava falando de como fica o Blitz, né? E, assim, aqui no Brasil muita gente entende que a melhor saída para o Brasil é o BRICS. E aí, nesse processo de mudança, como é que fica o Brasil pela força do BRICS ou não? Ou também nesse cenário de desordem mundial? Vamos lá. Primeiro, então, a gente tem a primeira categoria dos países que eu falei, né? Vamos colocar a primeira categoria de grandes forças geopolíticas hoje. Estados Unidos, Rússia e China. Perfeito. Estados Unidos está indo por um processo de mudança. Seja com o Trump ganhando, seja o Biden voltando, se mantendo. O fato é que os Estados Unidos vai passar por um processo de mudança que tudo indica. Por quê? Até por a característica dos Estados Unidos cada vez mais latina. Se isso vai mudar a postura americana ou não, a gente não sabe, mas alguma coisa vai mudar. Se isso vai fazer com que eles sejam mais isolacionistas ou mais pontuais, mas alguma coisa vai mudar. Isso somado ao fato de que a criminalidade nas grandes metrópoles americanas não é algo sustentável para eles, né? O outro grande país, que eu falei, é a Rússia, que a gente já te falei já. A gente vai estar enfrentando essa crise demográfica, eles vão ter que normalizar as relações deles imediatamente depois da guerra. Vão conseguir? A gente não sabe. Em seguida vem a China, passando por esse processo. Então, assim, primeira categoria dos países, os 3 mais fortes do mundo, passando por essa dificuldade. Segunda categoria dos países, digamos assim, mais ou menos fortes. Índia. Índia é um barril de pólvora. Índia é um barril de pólvora. Eu vejo gente falando que a China, a Índia é a China do amanhã. Quem fala isso tá pegando números econômicos em papel e tá achando que o mundo é modelado só pela economia. Não é. A Índia não vai passar a China em termos de economia. E a Índia, eu diria até que corre risco de uma enorme, colossal também insurgência, talvez até com movimentos separatistas muito fortes. Por quê? Eles vão ter que lidar com a população islâmica que não para de crescer. E qual que é o problema da população islâmica na Índia? Eles simplesmente não estão integrados à sociedade e, principalmente, eles têm limitações muito grandes dentro do governo. A questão hindu, brahmanismo, budismo, etc., com o Islã na Índia é muito forte. Só que a população islâmica na Índia não para de crescer. Especialmente entre os Dalits, que é a casta mais pobre do... Que tem empolgado até que babei, desculpa. É tão pobre que é a caça que lida com os cadáveres, esse tipo de coisa. Isso vai ter um impacto nos indianos. Então aquilo vai ter algum problema seríssimo. Depois disso, a Turquia parece que o país está saindo melhor da situação desse processo de desglobalização. Parece, né, tudo indica, os turcos estão jogando muito bem. Só que tem um problema. A população nativa turca também está na crise demográfica. Quem está crescendo na população turca são os imigrantes, principalmente da Síria, Iraque, Egito, Arábia Saudita, enfim, os imigrantes. Então, como que a Turquia vai lidar com uma população de estrangeiros dentro do país cada vez maior e a população turca cada vez menor? Isso pode ser um problema. Mas, de modo geral, parece que é um país que, por enquanto, não diria que está jogando melhor. O outro país que nessa segunda categoria, o Japão, parece que é um país que está jogando bem. Apesar da crise demográfica absurda que todo mundo fala, é um país que é uma ilha, então não é fácil invadir, não é fácil isolar. A marinha japonesa é muito forte, tá? Em termos de capacidade aeronaval combinada, né? Marinha aeronáutica é a segunda maior força do planeta, mais forte do que a China. Ela é menor, mas ela é mais forte do que a China, tá? E eles detêm quase que um virtual monopólio de 3 de 4 passos no processos de criação de chips de computador. Tá? E estão indo pro 4º já. Em breve eles quase que terão um virtual monopólio em tudo que vai de chip e hardware, esse tipo de coisa. Chip, basicamente. Hardware eu já não sei porque eu posso estar falando besteira, mas chip, né? Quase que um monopólio. Então eles têm aí um potencial muito grande por enquanto. Só um segundo. E aí a gente vem, depois disso, o outro, que seria finalmente o Brasil. Desses todos, aparentemente, eu esqueci de falar do Irã, mas eu já falei do Irã que vai passar por essa crise, que seria o outro grande polo dos secundários. E o Brasil, que
ironicamente, é o que tem uma situação um pouco mais confortável deles, tá? Mas não dá para ser otimista. Por quê? Porque o Brasil agora já está entrando no processo de crise demográfica. Essa crise demográfica tem tudo para ser catastrófica para o Brasil. Catastrófica mesmo. Por quê? Porque é diferente, quando você entra numa crise demográfica, o que é crise demográfica, tá? Não é só a baixa natalidade. Tem gente que acha que crise demográfica é só a baixa natalidade. Crise demográfica é a baixa natalidade somada com o alto envelhecimento da população. Porque isso é inédito na história da humanidade. Sempre que você teve baixa natalidade na história da humanidade, você teve uma alta mortalidade da população velha. Então, mais ou menos, as coisas ficavam elas por elas. Agora, você ter poucos bebês no momento que a população fica mais velha, isso gera um outro problema que a gente nunca teve que lidar antes em toda a história da humanidade. O que você vai fazer? Vai matar os velhos? Você não pode fazer isso. Né? Então o que faz? Temos que incentivar as pessoas a terem filho. Aí começa a bagunça de cada um tendo uma ideia. E não é fácil você empurrar a população a ter filho. O que faz? Não sei. Mas é uma coisa que está acontecendo. Só que você entrar nesse processo de crise demográfica, quando você é um Japão, quando você é os Estados Unidos, quando você é uma Alemanha, onde você já tem toda a infraestrutura desenvolvida, todo um saneamento básico, toda a geração de energia, todo um polo industrial, mesmo que você perca, você tem muito, né? Você já tem todo um padrão educacional, é uma coisa. Você entrar na crise demográfica, onde boa parte da tua população é analfabeta, onde boa parte da tua população não tem acesso a saneamento básico, é outra. Isso é uma catástrofe para o Brasil. Porque nós estamos entrando nesse processo de crise demográfica sem sequer estar perto de um índice de infraestrutura ou saneamento básico, ou qualquer coisa que você imagina, como é a de um Japão, de uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, qualquer outra coisa. Ou seja, nós estamos envelhecendo muito antes de ficar rico. Que não foi o caso desses países. Como que o Brasil vai lidar com isso? Não funciona. Então a gente vai ter um problema seríssimo com relação a essa questão. Outra coisa também, conforme a China for tendo esse problema de demografia, ela vai consumir menos alimento. O centro-oeste brasileiro hoje em dia é basicamente bancado pela relação com a China. Tá? O que eu acho que vai acontecer, tá? Se a gente for olhar em termos das forças inevitáveis, né, que é a geopolítica. Brasília não aguenta o tranco no longo prazo. O Brasil, como a gente conhece até o final do século, vai passar por mudanças radicais. Radicais. Brasília não vai conseguir aguentar o tranco. Por quê? O pessoal acha que o centro-oeste, o interior do Brasil, foi habitado graças ao centro-oeste. Eu diria que a Brasília é responsável por 10% dessa capacidade populacional. O que fez o centro-oeste realmente ser uma região relativamente rica, né, com um aumento populacional, foi o agronegócio. Mas o agronegócio hoje é extremamente dependente da China. Uma China onde você tem tanto menos consumo, como ainda por cima você vai ter mais dificuldade da logística. A gente já está vendo dificuldade com a logística agora, por exemplo, no Mar Vermelho. Né? Os Houthis atacando as embarcações estavam fazendo com que as embarcações tenham que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança no sul da África, o que está aumentando o custo do frete e aumentando o custo do seguro. Seguro e frete aumenta pra caramba o preço final para o consumidor. Então isso vai diminuir o padrão de consumo também do chinês, supondo que eles não entrem numa crise. Que tem gente que acha que a China nunca vai entrar em crise. Todos os países vão entrar em crise em algum ponto. Não posso falar que é agora que a China vai entrar ou não, mas eventualmente vai entrar. Bom, então assim, o Centro-Oeste ficou muito dependente desse mercado chinês. Como que ele vai lidar com esse processo de desglobalização e recuo do consumo chinês? Vai afetar pesadamente o Centro-Oeste. E isso vai quebrar a ilusão de que era a Brasília que sustentou a habitação do interior. E isso vai puxar de novo a geopolítica para as forças naturais. Quais são as forças naturais no Brasil? Assim, o pessoal do